Bom dia, galera! 10 de fevereiro de 2021, são 4h44 da manhã. Eu sou o Luiz Neto. Hoje vou comentar mais um pedido de uma pessoa que me enviou uma mensagem. Ela diz o seguinte: eu quero sugerir um tema: pessoas que se minimizam diante de outras, seja com ações ou palavras sobre si mesmo. É aquele tipo de pessoa que, dependendo da situação, ela começa a denegrir a sua própria imagem, começa a se rebaixar diante dos outros. Existe um texto bíblico que reflete muito bem essa característica, mesmo quando o próprio Deus estava falando com a pessoa. E aí eu vou falar dele aqui porque fica mais fácil. Vamos lá. Você vai em Êxodo capítulo 3, versículo 11. Deus chama Moisés para libertar o seu povo da escravidão do Egito. E aí, depois do chamado, lá nesse Êxodo capítulo 3, versículo 11, Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? E aí o texto segue, aí você chega no capítulo 4, versículo 10, ele vai dizer, deixa eu ver, não é 10 não. Cadê? Isso. Disse, porém, Moisés ao Senhor: ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora que falaste a teu servo, não consigo falar bem. Pois bem, existem tantas possibilidades para que uma pessoa tenha esse tipo de comportamento, que é se menosprezar diante de pessoas ou situações. Aqui Moisés, bom dia, Simone, tudo bem? Que bom tê-la aqui conosco hoje. Aproveite aí. Então Moisés, ele está citando uma característica física para se negar a ouvir o chamado de Deus. A gente pode representar isso como uma questão de acúmulo de fracassos diante da vida, ou você não se achar digno, e tudo isso a gente pode resumir como uma questão de autoestima. De forma geral, existem vários outros motivos para a pessoa fazer isso. Muitas vezes é o sistema de crenças da pessoa que está vinculado às dificuldades que acumulou durante a vida. Às vezes são características físicas que fazem com que a pessoa desconsidere a sua capacidade perante outras pessoas. Então, a primeira sugestão que eu daria para essa amiga que me pediu esse tema era que refletisse sobre a questão da autoestima. Acredito que essa relação não tem a ver com ela própria, e sim com alguém que essa pessoa conhece. Então, refletir sobre a autoestima, o que faz essa pessoa temer as situações, porque muitas vezes até situações de violência, de agressão em sua história de vida podem fazer com que a pessoa tenha esse tipo de comportamento. Muitas vezes é olhar a situação de uma forma desproporcional que de fato ela é. A pessoa tem uma distorção da realidade um pouco maior. Então, e aqui eu não estou nem falando das doenças psíquicas, que algumas podem fazer com que a pessoa faça distorção da realidade, ou olhar para a realidade de forma minimizada, a pessoa achar que é muito maior do que a própria realidade. E aí a gente poderia estar falando aí de alguns transtornos, por exemplo, transtorno bipolar, que é um assunto bem complexo para se tratar nesse tempo que a gente conversa. Eu, olhando para esse texto, a percepção de Moisés sobre a sua incapacidade de tirar o povo do Egito
e olhando para o pedido que essa amiga fez sobre o tema, eu buscaria entender o que afeta essa autoestima da pessoa que se menospreza diante de outras em suas situações. Todo o trabalho de reconhecimento e autorreconhecimento. No caso do próprio Moisés, teve ainda um agravante. Ele tinha assassinado uma pessoa do Egito. Então, e ele imaginava que as pessoas sabiam que ele tinha assassinado. Ele foi proteger uma pessoa do seu povo e acabou assassinando um egípcio. Então isso também causava medo. Então tem o medo, tem a autoestima, tem o autorretrato. São tantas possibilidades. Então é essa a reflexão de hoje. Aproveita a quarta-feira, já chegamos na metade da semana. Continue semeando e observando a colheita das sementes que você jogou no passado. E vamos pra cima, cara!